Olá, aqui quem fala é Pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Espírito Santo, leva-me mais fundo, aonde só a tua voz é o que me guia, Espírito. Espírito Santo, aquele que convence os corações. Tu és aquele que nos guia na verdade. A tua voz nos traz consolo, Espírito. Faz morada em nossos corações. És bem-vindo, tua presença satisfaz, não há outro, nosso amigo em todo tempo, Espírito. Espírito Santo,
Queridos, para essa mensagem então, quero trazer agora um pensamento da parte de Deus ao seu coração. E para essa mensagem quero tomar como base o texto do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava falando com algumas pessoas, assim como estou falando com você nesse momento. E ele traz uma resposta. Jesus Cristo tem respostas para os seus questionamentos. E ele traz uma resposta e ele diz, ele afirma, ele não sugere, ele não dá a entender, ele faz algumas afirmações, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Com certeza o Senhor Jesus é o caminho. Ele nos abriu um novo e vivo caminho para o Pai. Jesus é o nosso acesso a Deus Pai. Eu e você só podemos nos aproximar de Deus Pai através de Cristo Jesus. Ah, mas eu acho que todas as religiões, todos os caminhos levam a Deus. Não. A Deus Pai, não. Só Jesus é o caminho para um relacionamento com Deus Pai. Ele é o caminho. Quando ele se refere ao caminho, ele diz: eu sou um caminho que está pronto. Se você quiser ir até o Pai, se você quiser se achegar a Deus, existe um caminho que está pronto para nos achegarmos a Deus, e este caminho chama-se Jesus Cristo. Mas quando ele fala que existe um caminho para chegarmos até Deus, ele também está dizendo que a decisão de trilhar esse caminho é minha, é sua. Somos nós que decidimos se queremos entrar nesse caminho chamado Jesus Cristo ou não. Quando ele diz que ele é o caminho, também ele se refere a uma caminhada nossa. Porque num caminho você caminha. Num caminho você sai de um destino para chegar a outro. Aonde podemos avançar todos os dias. Aonde podemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Ele é um caminho que está pronto. Mas se decidirmos trilhar esse caminho, com certeza teremos as nossas vidas transformadas enquanto estamos nessa jornada. É por isso que a Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 4, versículo 18 e 19 o seguinte: mas a vereda, ou seja, o caminho dos justos é como a luz do alvorecer, é como a luz da alvorada, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro, até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Ele faz uma comparação entre o caminho dos justos, daqueles que creem em Cristo Jesus, e do ímpio. Ele diz: o caminho do ímpio é feito de escuridão. Eles tropeçam e nem sabem no que estão tropeçando. Mas o caminho do justo é como a luz do amanhecer. O sol vai raiando, raiando, e o dia vai ficando cada vez mais claro, até ser dia perfeito. Até a minha vida inteira ser iluminada. Esses tempos atrás, há bastante tempo atrás, eu ouvi uma frase que diz assim: para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Esse é o caminho do ímpio. Ele não sabe aonde quer chegar, ele não sabe para onde está indo. E por isso ele tropeça em qualquer escuridão, ele tropeça em qualquer caminho. Mas o caminho do justo é diferente, porque o justo tem um destino especial. E destinos especiais requerem um caminho especial. O nosso destino é o nosso Pai Celestial. E o nosso caminho especial chama-se Jesus Cristo. Nós podemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo.
Para a humanidade voltar a ter um relacionamento com Deus Pai, é só Jesus o caminho. E caminho você trilha, o caminho você aproveita, no caminho você avança, no caminho você cresce. Podemos dizer que Cristo Jesus nos levou até o Pai, Ele é um caminho perfeito, está pronto. Mas também podemos dizer que Jesus Cristo é o caminho para aprendermos a aparecer cada vez mais com o Pai. É uma jornada de aprendizado e crescimento, na graça e no conhecimento de quem é Cristo Jesus, ao ponto de nos aproximarmos mais e mais do nosso destino, mais e mais de Deus Pai. Eu quero falar hoje um pouco sobre o caminho. Por isso o título da minha mensagem é No Caminho. No Caminho. E pela graça de Deus quero utilizar uma história onde Jesus Cristo estava indo para Jericó. E ele encontra então dois personagens no caminho. E eu quero ler a história que se encontra em Lucas. Nós vamos começar a ler uma história no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Então nós vamos ler uma grande história para encontrarmos dois personagens que Jesus encontra no caminho. Lucas 18, 35 diz assim: Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, da cidade, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Estava curioso. E anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calassem. Para de gritar, cala a boca. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou. Jesus que estava passando, parou. E mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então, veja, a sua fé salvou você. Imediatamente, ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Versículo 1 do capítulo 19 diz assim: Entrando agora em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, ele era baixinho. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, numa árvore, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, reclamavam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Glória a Deus. Queridos, que história. Jesus tem um caminho. E enquanto ele passava pelo caminho, ele encontrou 2 personagens diferentes no seu caminho. O que essa história nos ensina é que no caminho, o que ela nos ensina é que é no caminho que o Senhor trabalha em nossas vidas.
É no caminho que o Senhor trabalha em nossas vidas. Perceba esses dois personagens, diferentes um do outro. Um era pobre, outro era rico. Os dois não conseguiam ver Jesus. Um porque era cego, o outro porque era baixinho e estava atrás da multidão. Mas uma coisa eles tinham em comum: os dois conheceram Jesus Cristo no caminho. No Evangelho de Marcos, nós vamos descobrir que o cego era chamado de Bartimeu. Temos então dois personagens aqui: Bartimeu, o cego, e Zaqueu, o publicano. Bartimeu era filho de Timeu, era pobre, era cego, era considerado inválido, rejeitado e estava à beira do caminho. Zaqueu era um homem ocupado, rico, de certa influência, mas não uma influência positiva, uma influência negativa. Ele era considerado um traidor, pois ele era judeu e cobrava dinheiro dos judeus para pagar aos romanos. Ele era judeu e trabalhava para os romanos. Ele era chefe dos publicanos. Vamos aprender algumas coisas a respeito de Jesus Cristo transformando as nossas vidas no caminho, utilizando esses dois personagens. Como as nossas vidas são transformadas no caminho. E o primeiro ponto dessa mensagem é posição. As nossas posições são transformadas ao encontrarmos Jesus Cristo no caminho. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35, diz assim: aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho. Ele estava no caminho? Não, ele estava à beira do caminho. Ele estava por onde Jesus passava? Não, ele estava às margens do caminho de Jesus Cristo. E ele pedia esmolas. Queridos, à beira do caminho, a vida dele era pedir esmolas. Ele vivia pedindo, ele vivia implorando, ele vivia clamando. Ele não tinha, ele se via necessitado e todas as vezes ele estava pedindo, dia após dia, pedindo, esmolas, esmolas, esmolas. Ele queria que alguém resolvesse a vida dele. Mas no caminho, Jesus quer mudar isso. À beira do caminho, esmolas, pedidos, implorando. No caminho, Jesus quer mudar isso. Certa feita, Joãozinho começou a orar a Deus. E Joãozinho, então, na segunda-feira foi orar a Deus e disse assim: Deus, abençoa o meu caminho no dia de hoje. Na terça-feira, Joãozinho foi orar e disse: Deus, abençoa o meu caminho no dia de hoje. Na quarta-feira, Joãozinho foi orar e disse: Deus, abençoa o meu caminho no dia de hoje. E no outro dia, e no outro dia, e no outro dia, e no outro dia, Deus, abençoa o meu caminho. Até que ele falou tanto isso que um dia Deus se irritou. Deus falou assim: ei, Joãozinho, por que você fica pedindo para eu abençoar o seu caminho? Por que você não vem andar no meu caminho que já é abençoado? Queridos, muitas vezes, pode aplaudir ao Senhor Jesus. Muitas vezes eu e você estamos à beira do caminho, pedindo a Deus coisas, pedindo a Deus coisas, pedindo a Deus coisas, implorando a Deus coisas, pedindo, clamando. Mas Deus está falando: ei, eu já preparei um novo e vivo caminho para você. Nesse caminho eu já te abençoei com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Neste caminho eu já te fiz meu filho amado. Neste caminho eu já te fiz herdeiro do mundo, herdeiro das promessas. Neste caminho ele já é abençoado. Mas muitas vezes nós, por estarmos na beira do caminho, nos vemos como necessitados, como pessoas que estão pedindo esmolas para Deus. Por isso, no caminho, Deus quer mudar a sua história. Muitas vezes estamos clamando a Deus por aquilo que Ele já nos deu. E basta sairmos da beira do caminho.
Em Lucas capítulo 19, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: quando Jesus chegou àquele lugar, embaixo da árvore onde estava Zaqueu, olhando para cima disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu havia se colocado em uma posição. Ele tinha escolhido um lugar. Ele subiu em uma árvore. Ele queria ser um espectador. Ele queria ver Jesus passar. Ele não queria talvez ter um relacionamento com Jesus, ele só queria ver Jesus passar. Ele queria ser um espectador, mas no caminho Jesus Cristo disse para ele: desça depressa. Jesus estava dizendo: ei, Zaqueu, eu tenho algo para você, que você não pode usufruir se você ficar aí em cima, só como um espectador. Zaqueu, eu tenho algo para você, mas para você poder usufruir disso, você tem que vir comigo no caminho. Zaqueu queria ser um espectador, mas ele se adiantou e se colocou no caminho de Jesus. A multidão o impedia de ver, ele era um homem baixo de estatura. Por isso teve uma ideia: eu vou adiante, por onde eu sei que ele vai passar, e eu vou me colocar no caminho, mas sobre uma árvore, para eu poder ver. É como se ele quisesse assistir as coisas que Jesus pode fazer. É como se ele quisesse estar na arquibancada vendo Jesus se revelar ao mundo. É como se ele quisesse estar nas cadeiras, assentado, vendo Jesus salvando as pessoas. É como que ele quisesse ser um espectador. Mas uma coisa ele sabia: Jesus é o caminho. Mas ele não percebeu que ao se colocar no caminho, isso mudaria a sua vida. Queridos, no caminho, a sua atitude determina o quanto você usufrui. No caminho, a sua atitude determina o quanto você usufrui. Você não é vítima. A sua atitude determina o que você vive no caminho. Existem coisas reservadas por Deus para nós que só usufruímos na medida que nos envolvemos no caminho. Por exemplo, nós só usufruímos de um relacionamento com Cristo Jesus na medida que decidimos orar, ler a Bíblia, recebê-lo em nossas casas. Se você não decidir ter um tempo com Jesus, você não vai ter esse relacionamento com Ele. Você usufrui do relacionamento que Jesus tem para dar a você na medida que você se dedica ao caminho. Outro exemplo, nós usufruímos do poder de Deus nas nossas vidas na medida que decidimos servir. Não tem por que poder de Deus fluir através de você se não tem quem abençoar. Não tem quem servir. Ter o poder de Deus fluindo, Cristo se revelando através de nós, é para nós, é o que Deus deseja para nós. Mas nós temos que decidir trilhar este caminho. É uma atitude nossa. Por exemplo, todo primeiro sábado do mês, nós temos um culto aqui chamado Culto de Curas e Milagres. Seja um voluntário para vir orar pelas pessoas que estão aqui. Você consegue imaginar você impondo as mãos sobre alguém enfermo e essa pessoa ser curada? Amém. Mas se você não vier impor as mãos, não tem quem seja curado através da sua vida. Você usufrui do poder de Deus fluindo através de você na medida que você decide servir. Se entregar ao caminho. Cristo quer revelar a vida dele através de você. Mas é você que decide o quanto. Zaqueu não iria usufruir da alegria de receber Jesus na sua casa se ele não descesse daquela árvore. Ele poderia ter ficado na árvore e falar: não, eu só quero ver você. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Ela diz em Lucas capítulo 19, versículo 6, Zaqueu desceu depressa.
Ele desceu depressa. Você já tentou descer rápido de uma árvore? Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Acredito que muitos de nós estamos vivendo a vida, talvez, com Jesus Cristo como espectadores. Mas Ele está dizendo, venha depressa, venha servir, venha usufruir, venha viver daquilo que eu tenho planejado para você. Jesus Cristo não deseja que você viva aquém daquilo que você pode viver. No caminho, Jesus Cristo não quer você apenas como um espectador, Ele quer você como um agente ativo, alguém que participa, alguém que trilha, alguém que cresce na graça e no conhecimento. Ele quer que você saia da beira do caminho, Ele quer que você desça dessa árvore, Ele quer que você esteja com Ele no caminho. Ele muda a nossa posição. Segundo ponto dessa mensagem, direção. A nossa direção é transformada. Em Marcos, capítulo 10, versículo 46 e 48, a Bíblia diz assim, e foram para Jericó. É a mesma história contada em outro livro da Bíblia. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, o cego mendigo. Olha como era descrito Bartimeu. Ele era o cego mendigo. Filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos repreendiam para que ele se calasse. Mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele gritava, tenha compaixão de mim. Perceba que a multidão não quer que você mude a direção da sua vida. Quando ele ouviu dizer que era Jesus que estava passando, ele falou, essa é minha oportunidade, eu vou mudar de vida agora. Jesus, Jesus me ajuda, Jesus tenha compaixão de mim. Mas a multidão fazia o quê? Cala a boca, para de gritar. Isso não é para você. Você nasceu assim, você vai viver assim. Você é mendigo, você vai morrer pobre. Você está cego e esse é o seu destino. A sua vida não pode mudar. Cale a boca, não importune Jesus. A multidão não quer que você mude de direção. Você se converte a Jesus e já vem alguém perguntar, vai abandonar os amigos agora? Ou vem aquele pensamento, passa aquele pensamento na sua cabeça, mas o que vão pensar? Como é que eu vou chegar em casa e vou falar, eu aceitei Jesus? O que os parentes vão dizer? Como que eu vou chegar e dizer isso em casa? Ou aquela frase, você não está muito fanático? A multidão não quer que você mude de direção. Com Zaqueu não foi diferente. Em Lucas capítulo 19, versículos 3 e versículo 7, fala da multidão e Zaqueu. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Por que ele não podia ver quem era Jesus? Por causa da multidão. Você acorda cedo e você pensa, hoje eu vou na igreja. Eu estou precisando, eu estou meio mal, eu estou meio angustiado, hoje eu vou na igreja. Logo recebe um telefonema, uma mensagem. Ei, cara, vai ter aquele jogo hoje, vamos fazer um churrasquinho enquanto a gente assiste? Aí você... vou no churrasquinho. Não vou à igreja, vou no churrasquinho. A multidão não quer que você encontre Jesus. Não quer que você mude a direção da sua vida. E o versículo 7 diz assim, todos os que viram isso murmuravam. Jesus foi para a casa de Zaqueu, e todos os que viram isso reclamavam, murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Eles mudaram a direção. Jesus pegou Zaqueu e eles foram para a casa de Zaqueu. E a multidão reclamou, murmurou.
Queridos, na beira do caminho, a multidão atrapalha. No caminho, a multidão reclama. O que a gente aprende com isso? O que isso nos ensina? Nos ensina a dizer bem assim: eu estou nem aí para a multidão. Sempre vai ter um insatisfeito. Sempre vai ter alguém para reclamar. Sempre vai ter alguém para falar alguma coisa, porque a multidão não quer que você mude de direção. Mas a multidão não define o seu relacionamento com Jesus. A multidão não é quem dita as regras da sua vida. A multidão não pode falar na sua vida. No final, nenhum deles vai pagar as suas contas. Queridos, olha que loucura da multidão. Alguém que acabou de receber a Jesus Cristo. Zaqueu desceu, mudou a sua vida, mudou o seu destino, entrou no caminho, levou Jesus para casa e a multidão estava reclamando. Sempre tem. Reclamando da vida daquele homem que estava prestes a mudar. Reclamando de um homem que encontrou Jesus, que acabou de começar uma jornada de transformação. Ao invés de nos alegrarmos com aquele que acabou de receber Jesus, logo fechamos a cara e dizemos: só acredito se eu ver fruto de arrependimento. Não sei não vejo nenhum fruto de arrependimento nele. Murmurava, reclamava. Pastor, ele está vindo na igreja, mas eu não sei se é verdade essa conversão dele. Minha irmã, faz 30 anos que você ora para ele se converter. Agora ele começa a vir na igreja e você vai encher o saco. Pelo amor de Deus, faz 30 anos que você está orando. Agora ele começa a vir na igreja. Não sei se ele mudou não, pastor. Inveja, porque ele está mais crente que você, não sei o que é. Você pede, fala, ora, agora ele vem. Pastor, eu não sei não, alguma coisa ele está querendo. Não é o que aconteceu aqui, a multidão reclamava. Reclamava porque Zaqueu era cobrador de impostos, era publicano, e agora reclama porque Zaqueu está com Jesus. Não sabe o que quer. Meu irmão, se você está nessa situação, deixa para lá. Continua o teu caminho com Jesus. Não importa o que ela falar, continua teu caminho com Jesus. Você acabou de entrar numa jornada de transformação da sua vida. Você vai ser mudado, você vai ser edificado, você vai crescer, você vai avançar, você vai ser aquilo que Deus chamou você para ser. O que a multidão está falando, deixa para lá. Queridos, não tem crente perfeito. Nós somos perfeitos no Espírito, mas estamos todos conhecendo quem somos. Ou você segue uma religião onde todo mundo tenta ser melhor e maior que todo mundo? Não, nós estamos no caminho chamado Jesus. E nós vamos conhecendo quem somos, sendo transformados como a luz da alvorada, como a luz do amanhecer, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Calma. Eu quero te dizer, tem bom ânimo. Ele está te chamando para o caminho. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 49 e 50, diz assim: Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa, eu gosto desse texto. Atirando a capa de lado. Consegue imaginar um homem cego, mendigo, sujo, assim no canto, na beira de uma estrada, todo, sabe aquele oprimido, e aí de repente ele tira aquela capa suja, ele joga de lado, ele se levantou de um salto, já se colocou em pé, e foi até onde Jesus estava.
E ele foi até Jesus, bom ânimo, coragem, levante-se, Ele está te chamando, você não precisa ficar na beira do caminho. Ele está te chamando, coragem. Coragem para abandonar as más companhias, coragem para mudar de direção, coragem para deixar os pensamentos e certezas do passado, coragem para encontrar aquele que está te chamando, coragem para ir contra a multidão, coragem. Porque no caminho não importa a multidão. Multidão não é sinônimo de aprovação de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. No caminho, o que importa é aquele que te chama. De um salto, você pode abandonar tudo aquilo que tem oprimido a sua vida, você pode deixar de lado aquela capa pesada que você carrega, você pode deixar de lado as coisas que estão te prendendo na beira do caminho, num salto, e encontrar Jesus. Tenha coragem, Ele está te chamando. Você pode abrir mão dessas coisas, Ele está te chamando. Bartimeu em um salto se colocou em pé. Se você sentir liberdade, diga assim comigo: eu não estou à beira do caminho. No caminho, eu fui chamado pelo Senhor Jesus. No caminho, eu não estou perdido, eu fui achado por Ele. No caminho, eu não peço esmolas. Eu posso abandonar tudo por Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele transforma a direção das nossas vidas no caminho. Terceira transformação no caminho. Terceiro ponto dessa mensagem: comportamento. Bartimeu não estava mais mendigando. Bartimeu não estava mais pedindo esmolas. Ele estava agora entrando na cidade com Jesus. Zaqueu, que era publicano, alguém que só pensava em tirar, em ganhar, em cobrar, agora era generoso. Agora queria abençoar. Agora queria doar. A Bíblia não diz que ele roubava as pessoas. Ele diz assim: se eu roubei alguém, eu vou restituir. Mas aquele que eles consideravam que roubava, agora queria restituir todas as coisas. Ele disse: eu quero dar metade daquilo que eu tenho. Da minha riqueza eu vou compartilhar isso com os pobres. Aquele que antes era publicano. Publicano era as pessoas, os judeus, que cobravam o imposto dos judeus para pagar os romanos. Ou seja, ele era um judeu que fazia mal para o seu irmão. Por isso eles não eram bem vistos. Por isso eles não eram recomendados, ninguém gostava deles. Agora ele estava mudando o seu comportamento. De vez ser aquele que quer tirar, aquele que quer ganhar, aquele que quer levar vantagem, agora ele queria abençoar, agora ele queria entregar. De vez ser aquele que negocia por dezão, querendo pôr preço no produto dos outros, pedindo desconto só para achar que saiu na vantagem. De vez ser aquele que quer ganhar de tudo e todos, agora ele estava desejando abençoar, servir, entregar. Eles tiveram uma mudança de comportamento. Aquele que pensava em tirar, agora estava restituindo. O comportamento muda de acordo com o seu modelo mental. A nossa natureza muda pela fé. O nosso comportamento muda de acordo com o nosso modelo mental. E Jesus aborda esses dois personagens de formas diferentes. Ao cego, ele pergunta: o que você quer que eu te faça? E a Zaqueu, o publicano, ele dá uma ordem, ele dá um comando: desça depressa. O cego ficava gritando à beira do caminho, chamando, clamando. Queridos, quando nós estamos à beira do caminho, nós achamos que o muito gritar é o que vai resolver as nossas vidas. Eu vou clamar, eu vou pedir de novo, eu vou pedir de novo, eu vou pedir de novo. Quando clamamos demais é porque não vemos que não estamos no caminho. Essa mentalidade é da beira do caminho. Mas Jesus Cristo nos chamou para estarmos no caminho. Por isso nossa mentalidade tem que mudar também.
Pois no caminho, Ele não quer saber o quanto você é capaz de gritar, mas o quanto você sabe o que quer. Não importa o quanto você sabe gritar. Nós vamos levantar aqui um clamor, e aí todo mundo começa a gritar. Ele não quer saber o quanto vocês conseguem gritar. Ele quer saber, vocês realmente sabem pelo que estão orando? Vocês realmente sabem o que vocês querem? Se Ele perguntar para você, o que você quer que eu lhe faça? Você tem essa resposta? Você sabe dizer para Jesus? Porque aquele que estava na beira do caminho já não conseguia sonhar mais. E Jesus faz uma pergunta. O que você quer que eu te faça? Para ver se ele muda a mentalidade da beira do caminho, de alguém que já não sonha mais, para um sonhador. Aquele que já não tinha mais sonhos, Jesus pergunta se ele ainda poderia sonhar. E para aquele que estava na árvore, aquele que oprimia a todos, Jesus dá uma ordem para ver se ele poderia se sujeitar. Uma pergunta e um comando para mudar a mentalidade daqueles homens. Aprendemos aqui que Jesus não trabalha da mesma forma com todos. Para um ele fez uma pergunta, para outro ele deu uma ordem, um comando. Por isso, apacentador, quando você for orientar alguém, não oriente ninguém baseado nas suas experiências. A sua experiência não conta e não transforma a vida de ninguém. Porque Jesus trabalha de formas diferentes na vida de cada pessoa. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela transforma todos aqueles que forem orientados por ela. Oriente na palavra de Deus. Instrua pela palavra de Deus. Deus não trabalha da mesma forma com todos. Mas uma coisa é certa. A abordagem de Jesus mudou o pensamento daqueles homens. A ponto de um se colocar em pé, passar a ver e seguir Jesus, e o outro distribuir metade daquilo que tinha. Mudou os pensamentos daqueles homens. O cego agora estava vivendo com Jesus, e o publicano se tornou um abençoador. Em Lucas capítulo 19, versículo 8, a Bíblia diz assim: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Ele transforma o nosso comportamento no caminho. Ele muda as nossas atitudes no caminho. A Bíblia não diz, mas na minha imaginação me permitam, né? Jesus encontrou o cego, entrou na cidade, passava pela cidade, então encontrou Zaqueu. E foram para a casa dele. E um grupo de pessoas então estava reunido num banquete na casa de Zaqueu. Provavelmente Bartimeu também estava lá. Tinha acabado de começar a seguir Jesus. Tinha acabado, estava dando os primeiros passos com Jesus. Estava agora vendo as coisas, os olhos abertos, tinha sido curado da cegueira. Estava andando com Jesus. E ele chega então ali na casa de Zaqueu, outro homem que estava dando os primeiros passos com Jesus. Ambos tinham começado a sua jornada no caminho naquele dia. Bartimeu acordou naquele dia mendigo, pedindo esmolas. Mas agora ele está na casa de Zaqueu, e Zaqueu diz: eu vou dividir metade do que eu tenho com os pobres. Eu consigo imaginar Zaqueu dando uma quantia de dinheiro, Zaqueu alcançando uma quantia de dinheiro ao cego Bartimeu. Acordou pobre, e agora, porque encontrou Jesus, tinha uma outra vida. Quando nós encontramos Jesus e entramos no caminho chamado Jesus Cristo, a nossa vida muda.
os nossos pensamentos mudam, a nossa posição muda, a nossa direção muda, o nosso comportamento muda. No caminho a vida muda, é transformada. Jesus transforma as nossas vidas. A igreja, antes de ser chamado cristão, eles eram chamados do caminho. O apóstolo Paulo, ele saiu para perseguir aqueles que pertenciam ao caminho. E Jesus, quando aparece para Paulo, ele diz assim: Paulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Ele diz: quem é você? Eu sou Jesus a quem você persegue. Ou seja, se você persegue um que é do caminho, você está perseguindo o próprio caminho, que é Jesus. Um dos maiores privilégios de estar no caminho é ser confundido com Cristo Jesus. A vida dele passa a ser sua, a sua passa a ser dele. Vocês trilham o mesmo caminho, vocês vão na mesma direção, vocês têm o mesmo destino. É por isso que eu queria pedir que você se colocasse em pé. Eu quero ler um último texto que é Salmos, capítulo 37, versículo 5, que diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Quando nós lemos esse texto, nós logo pensamos: é um texto para um apelo, para as pessoas poderem aceitar Jesus na sua vida. Mas deixa eu te dizer, Bartimeu estava à beira do caminho, Zaqueu foi encontrado no caminho, na posição errada. Quando ele diz entrega seu caminho ao Senhor, ele está chamando a todos nós, a mim e a você. Todos nós devemos entregar o nosso caminho a Jesus. Todos nós devemos entrar no caminho chamado Jesus. E sabe o que? O demais Ele fará. Confie nele e Ele irá transformar os seus dias. Confie nele e Ele irá transformar a sua posição. Confie nele e Ele irá transformar a sua direção. Confie nele e Ele te levará a dias extraordinários. No caminho você vive o extraordinário de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o demais Ele fará. Vamos nos levantar com coragem e seguir o caminho chamado Jesus Cristo. Vamos deixar de nos importar com a multidão e seguir a Jesus Cristo. Vamos deixar para lá, à beira do caminho, as coisas do passado e seguir a Jesus Cristo. Vamos deixar para lá os comportamentos que não condizem com a vida em Cristo e vamos seguir a Jesus Cristo. Vamos nos levantar em coragem e seguir o caminho chamado Jesus Cristo. Continuem no caminho, continuem abençoados.